Então vamos fazer o áudio 3. O amigo pareceu meditar aqueles conceitos profundos e, dando a entender que se convencera, interrogou com atenção, encaminhando a palestra para outros rumos. Quando se verificará nossa localização definitiva nos fluidos terrestres, com vistas a nova experiência? Quer dizer, quando é que eu vou encarnar? Quando é que eu vou estar na Terra? Resposta: a qualquer momento. Como sabes, muitos dos nossos já partiram para a Terra. Estavam no mundo espiritual do nível deles, partiram para a Terra. Os benfeitores de nosso destino, que advogaram a concessão de novas oportunidades ao nosso esforço remissor, já nos enviaram a mensagem derradeira, quer dizer, a última, desejando-nos realizações felizes nos nossos futuros trabalhos, quer dizer, na Terra, né? Nesse instante, sucedeu qualquer coisa que o grupo de almas sofredoras e esperançosas não conseguiu perceber. Uma forma luminosa descia do plano constelado, quer dizer, lá de cima, semelhante a uma estrela desprendida do imenso colar dos astros da noite, que agora se caracterizava pela sombra mais envolvente e profunda. Então desceu uma estrelinha que era alguém que descia lá de cima para ajudar eles. Quase ao tocar o centro da paisagem escura, onde eles estavam, tomou a forma humana, embora não se lhe pudesse determinar os traços fisionômicos, tal a sua auréola ofuscante e esplendorosa. Então não se via bem o rosto, porque eram seres de luz, e luz quer dizer amor, então saía muita luz do corpinho deles e pouco se via do rosto. Também pouco importa, o importante é que é um espírito de amor. No entanto, como acontece no círculo das impressões humanas, sempre condicionadas às necessidades de cada criatura, nenhum dos circunstantes, quer dizer, nenhum deles, lhe registrou de maneira absoluta a presença generosa, senão mediante uma íntima alegria permeada, quer dizer, junto de santas esperanças. Traduzindo essa linguagem, eles não perceberam muito que descia uma luz, porque não tinham vistas na matéria para esse nível de amor que descia, né? Eram acostumados só com coisas, não com sentimentos, mas sentiram, isso que é importante, uma melhoria íntima. Ninguém poderia definir o sentimento de bom ânimo que se estabelecera de modo geral. Elevada perspectiva de vitória no futuro palpitava agora nas conversações. Então, apesar de nem ver, todo mundo estava se sentindo como mais capaz, com esperanças em melhorou o astral de todo mundo. Alguém declarou que naquele instante, por certo, estavam descendo novas bênçãos de Deus sobre o grupo antes receoso e abatido. Então alguém foi sensível, e não é que viu, sentiu e tinha a convicção que aqueles irmãos de cima vieram ajudar no processo encarnatório. Menandro e Pólux são os dois que vieram. Os dois amigos, cuja palestra foi particularmente
registrada? Não. Então Menandro e Pólux são os dois amigos que estavam sendo tratados aí na leitura. Então são dois que vão encarnar. Salientaram a sublime alegria que lhes inundava o coração. E também o mais santo entusiasmo ficou entre todos, até que a pequena assembleia se dissolveu em meio a comovedoras despedidas e compromissos sagrados. Pólux, no grupo, que a gente falou, todavia ainda ali ficou muitos minutos a meditar na magnanimidade do Altíssimo, quer dizer, nessa coisa de fazer o bem a todos, indiferente, e na magnitude do porvir, do futuro, a amplidão infinita que tem de vida, não a que a gente vive, mas a que ainda tem infinitamente por vir. Não percebia a presença da sublime entidade envolta em luz que se conservava a seu lado, em atitude carinhosa, mas profundas emoções se lhe apoderavam do espírito, conduzindo-o às reminiscências do pretérito, do passado remoto. Então era nítido, ele não via nada, não tinha olhos nem sensibilidade para enxergar com a vista interior, mas tinha sensibilidade para sentir o que estava vivendo. Então o coração via. Naquele instante sentia-se tocado, o Pólux, por sentimentos intraduzíveis, quer dizer, ele nem está acostumado com eles. Não sabe nem dizer o que ele sentia. É tão novo para ele, que eles estavam bolados. Por que razão havia caído tantas vezes ao longo dos caminhos humanos? Numerosas lutas sustentara a fim de unir-se a Deus para sempre, por intermédio do amor purificado e divino. Então ele se pergunta, por que eu caí tanto com essa força maravilhosa que eu estou sentindo agora, que está dentro de nós, e eu escolhendo coisas que me tiravam essa luz? Estava aprendendo a separar as escolhas para o amor. Experiências trabalhosas havia empreendido no Evangelho de Jesus, como ele foi padre ou algum cargo de religioso em qualquer religião, que não precisa ser essa, da católica. Então ele teve cargos e ele tinha experiências muito trabalhosas no Evangelho para servi-lo em espírito e verdade. Contudo, na luta consigo mesmo, as paixões subalternas, quer dizer, escravizantes, sempre saíam vencedoras. Em sinistros triunfos, então era sinistro a expressão que ele usa para dizer, com tanto amor, eu sempre escolhia o que tirava essa luz, essa paz, esse amor. Em que constelação permaneceria Alcione, que é a nossa protagonista, a alma de sua alma, vida de sua vida? Então já vimos que o Pólux, traduzindo, é o amor dele. Quem é? É a Alcione, alguém que, óbvio, não era padre, não era freira, era alguém que ocupou funções simples, mas que trazia muito mais luz, fez as opções pela luz. Então, ele era uma pessoa que amava, acima de tudo, a Alcione, e a Alcione ajudava ele. Ela que está sempre guiando ele para cima. E também, óbvio, é o grande amor dele, do Pólux. E recordava as renúncias, esse é o tema,
e sacrifícios dela em prol da sua redenção. Renúncia e sacrifício para ele melhorar, porque, óbvio, as tendências dele sempre eram contra. Lembrando que se a sua alma de santa estava sempre repleta de abnegação, ele por si fora quase invariavelmente frágil e vacilante, agravando os próprios fracassos. Ela se dava e ele negava. Depois se arrependia e ia, mas sempre essa história, fracassando. Na hora que ele podia dar a mão a ela que era boa, ele não dava. Ele queria outras coisas do mundo. Principiara de alguns séculos a tarefa de resgate e aperfeiçoamento sob as claridades do Evangelho de Jesus Cristo. Procedera nobremente até certo ponto. Então, há pouco tempo, ele está trabalhando com o Evangelho, até sendo padre, missionário, para se melhorar. Procedera nobremente até certo ponto, mas no instante de coroar a obra na encarnação para a vida eterna, caíra miseravelmente como criminoso comum. Desesperara-se, e com razão, Se no final que ele está indo, ele nega, cai, é horrível, Ele sofre, coitado. Chafurdara-se no lodo cruel, que é o passado dele. A revolta, porém, agravara-lhe as penas íntimas, sofria mais com revolta, compelindo-o a ceder ante o cerco apertado de novas tentações. Então, quanto mais ele se revoltou por fracassar, mais ele era tentado pelo negativo. Rememorava agora a figura da alma bem-amada com lágrimas de amarguroso enternecimento. Sua memória agora parecia mais lúcida, então ainda doía mais ainda, era uma dor redentora. Ver essa pessoa boníssima, que eles chamam de santa, que não é santa, ela é boa, ela é amor. Ela estava centrada na alma dela, sofrendo com lágrimas e enternecida por ele, A sua retina espiritual, quer dizer, a vista dele, a essa retina desenhavam os séculos transcorridos. Então ele tinha uma visão do passado que ele viveu, o passado recente. Alcione, sempre pura e devotada nas vidas com ele sempre incorrigível, e esse duro traço que todo mundo tem, que é a crueldade, sempre incorrigível e cruel. Nas últimas experiências, havia pedido o hábito de sacerdote no catolicismo romano. Quer dizer, ele foi sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, desejoso de entregar-se ao ascetismo regenerador. O que é ascetismo? Ascetismo é uma prática que poucos têm, chama seta, onde você não vivencia as coisas do mundo. Então ele pediu uma função como o padre que não pode casar, que não pode viver no mundo, que se isola, que só trabalha pela caridade para conseguir não cair, para o vício não dominar ele. Preferia tentar o esforço de abster-se das comunidades santas de um lar, a fim de sofrer o insulamento, quer dizer, o isolamento
e as necessidades profundas do coração, buscando gravar no espírito com o ferrete de padecimentos, quer dizer, com esse estigma que fere de padecimentos íntimos, sendo solitário ou isolado. Então ele preferia isso para alcançar o amor acrisolado e fiel.